São Paulo e Corinthians, Morumbi, 4 da tarde. Mas a rodada já começou na quarta-feira com empate entre Atlético Mineiro e Bragantino, empate por 1-1. Amanhã são 2 partidas envolvendo clubes paulistas, às 4h30 da tarde. Na Arena Castelão, o Ceará recebe o Santos. O Rogério Assis vai transmitir esse jogo. E na sequência, às 9 da noite, tem Palmeiras e Juventude no Allianz Parque. O Palmeiras defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Thaís, lembrando que já, às 11 horas da manhã, o técnico Tite vai convocar a seleção brasileira para os 2 últimos amistosos antes da Copa do Mundo, contra Tunísia e Gana, em Le Havre e em Paris, nos dias 23 e 27 de setembro. A gente vai acompanhar de pertinho essa convocação e já informar ao ouvinte da Bandeirantes. Muito bom. Ricardo Capriotti trazendo gol, trazendo a palavra do Rogério Ceni aqui para fechar o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes desta sexta-feira. Agradeço a todos os ouvintes pela companhia, pela confiança, pelas mensagens, por estarem conosco aqui por tantas e tantas décadas. O Quinto Sinal marcando 10 da manhã. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de São Paulo está elaborando um plano que prevê a internação involuntária ou compulsória de usuários de drogas com baixo nível de consciência ou que estejam correndo risco de vida. Para colocar o plano em prática, uma organização social contratada pela Prefeitura e agentes de saúde irão até os locais de uso de drogas, como a Cracolândia, e farão avaliação dos dependentes químicos para saber o estado daquela pessoa. Em caso de consciência alta, o usuário será encaminhado ao Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica e lá passará por avaliação médica. Aqueles que forem avaliados com baixo nível de consciência serão encaminhados de ambulância para o Hospital Cantareira. No local, os dependentes químicos poderão ser internados de forma involuntária ou compulsória. Em nota divulgada nesta última quinta-feira, dia 8, a Prefeitura informa que não há prazo de iniciação do plano, mas que deve ser colocado em prática rapidamente. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para se manter muito bem informado nesta sexta-feira. Parece a palavra absolutamente. Sextou. Bom dia para você que está chegando agora, boa tarde para você que está acompanhando a reprise dos Bastidores do Poder. Esse é um programa do Departamento de Jornalismo da Band Mais, aqui pilotando a máquina do som, da imagem, com os médios, graves e agudos. O timão escalado aqui pelo Gil Kleber, com o Danilo Capucci e o Lucas Pessoa. E o Edmilson Siqueira, que vai apresentar comigo esse programa até o final do programa. Bom dia, Edmilson. Um grande abraço para você. Bom dia, Edson. Boa tarde aos ouvintes também, né? Bom dia e boa tarde para os ouvintes. E estamos aí, né? Numa sexta-feira que amanheceu comovida aí com a morte da rainha Elizabeth II. Poxa vida, a gente tinha, vou dizer que tinha porque ela já morreu, né? Mas como uma senhorinha simpática, com aquela avózinha de todos nós, nunca fez mal para ninguém, sempre disposta. Tem os seus problemas lá com o marido, com o filho, mas quem é que não tem também?
Mas uma senhorinha absolutamente simpática e agradável, não é, Edmilson? Ah, sim, ela era considerada a rainha do século XX, né, e que invadiu aí o século XXI também com grande dignidade, e teve uma vida exemplar, né, que todo mundo admirava e admira, e vai ser admirada sempre, né, e enfrentou, né, grandes situações. Começou a ser rainha com 25 anos apenas, foi coroada, e enfrentou as grandes transformações do século XX todas, né, que é um negócio impressionante. O século XX teve transformação de todo jeito, teve guerras, teve Guerra Fria, que ela passou por toda a Guerra Fria também. A Inglaterra era uma grande parceira, a maior parceira, o maior aliado dos Estados Unidos, né, na Europa, e a rainha sempre foi aquele símbolo de estabilidade, né, o símbolo da estabilidade inglesa, e que se manteve firme durante toda essa era conturbada que nós vivemos e continuamos vivendo, né, inclusive porque a Inglaterra está numa situação difícil atualmente, com crise de economia, né? Está com uma inflação enorme, coisa que o inglês não via há décadas, né? E com o problema do Brexit, que separou da comunidade europeia e que trouxe problemas para o país, enfrenta problemas de ameaça de separação, né? A Escócia vai ter um plebiscito, ameaça ter um plebiscito para se separar da Grã-Bretanha. As Irlandas ameaçam se unir novamente, a Irlanda do Norte, a Irlanda e a Irlanda do Norte ameaçam se unir novamente e se transformar num país independente. Enfim, o rei Charles III, que finalmente assume o trono, né? Muita gente pensou que ele jamais assumiria, né? Dada a longevidade da Elizabeth, ele assume o trono com vários problemas. Espero que ele tenha capacidade e serenidade para enfrentá-los. Para, inclusive, pacificar o Reino Unido, né? Reino Unido composto aí pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E agora a gente ouve falar também, a gente tem acompanhado, até por força da profissão também, os líderes internacionais, o Reino Unido mudou muito rapidamente e com muita intensidade, com muita frequência, tem mudado o primeiro-ministro, não é, Edmilson? Houve um tempo que não acontecia isso. O cargo de primeiro-ministro quase que era eterno também, né? Sempre foi um cargo que as pessoas ficavam bastante tempo nele, certo? Saíam às vezes e faziam o sucessor, né? A mudança foi esporádica, mas a mudança mais rápida atualmente é resultado da crise, né? Do Brexit e também da pandemia e de outros fatores que o Reino Unido vem sofrendo, certo? Mas é normal. Ainda está dentro da quase normalidade, embora essa troca seja mais rápida, ela significa que a democracia do Reino Unido está funcionando, certo? Quando a crise não passa disso, da troca do primeiro-ministro para um novo. Nesse último caso aí, a saída do primeiro-ministro e a entrada da atual primeira-ministra se deu dentro do mesmo partido, numa eleição, porque o partido tem maioria tem maioria de deputados, de representantes, então eles têm o direito de eleger o primeiro-ministro. E a vida que segue, né? Agora com o Charles III no comando do Estado e a primeira-ministra comandando o governo. Pensar que a Margaret Thatcher ficou tanto tempo como primeira-ministra, ficou de 79 a 90, depois foi líder de oposição, a gente quase que falava mais da Margaret Thatcher do que da própria rainha, não é, Edmilson? A personalidade da Thatcher era muito forte, né? Foi uma chamada Dama de Ferro no Reino Unido. O apelido dela era ela era firme nas suas convicções e por 8 anos enfrentou uma greve dos mineiros de lá de carvão, certo? Enfrentou com pulso firme e conseguiu trazer, né, a Inglaterra para o modernismo, para uma situação mais moderna economicamente do que era, certo? Então ela teve um papel importantíssimo na formação dessa Inglaterra moderna, atual, certo? E preparou a Inglaterra para enfrentar o próximo século que viria, né? O século XXI, que ela está vivendo e que também, por causa de pandemia, por causa do Brexit, etc. e tal, a Inglaterra está sofrendo aí algumas consequências que perturbam bastante a vida do cidadão inglês. Mas ela continua firme nos seus propósitos. Aí vamos ver o que a nova primeira-ministra tem de planos, a Liz Truss tem de planos aí para colocar novamente a Inglaterra no topo do cenário mundial. Muito bem, na nossa conexão aqui Brasil e Estados Unidos, vamos conversar com o Henrique do Vale e saber como é que está nos Estados Unidos a repercussão
da morte da rainha. A rainha se foi. Ontem a gente falou ainda vida longa, rainha, mas realmente ela estava muito doente e já cumpriu o papel dela. Henrique do Vale, um abraço para você, prazer tê-lo aqui nos Bastidores do Poder. Grande abraço, gente, bom estar com vocês nessa sexta-feira, um dia realmente triste, né, justamente porque ontem nós acompanhamos aí o falecimento da Rainha Elizabeth. Bom, não preciso nem dizer que todas as mídias aqui nos Estados Unidos cobrindo, né, o falecimento dela, tanto é que vários monumentos aqui nos Estados Unidos também tendo a bandeira meio hasteada, a bandeira americana, justamente como vocês falaram aí, que é um parceiro muito grande dos Estados Unidos. É muito provável, inclusive, que o presidente Biden viaje para Londres para participar das cerimônias, né? E que vai demorar, na verdade, bastante tempo. O fato é que o novo rei, o rei Charles, vai se pronunciar às 6 horas da tarde, o horário de Londres, né? E todo mundo esperando ver como é que vai ser a postura dele, né? Lembrando, inclusive, que ele nunca foi uma pessoa de muito carisma, né, pelo povo inglês. Sempre todo mundo assinava embaixo a postura da rainha, era uma pessoa, assim, muito querida, não somente no próprio Reino Unido, mas também fora do país. Ela, 70 anos no governo, quer dizer, imagina só, teve pessoas, inclusive, que estão agora na frente do Palácio de Buckingham, prestando as suas homenagens, pessoas jovens, né, que foram lá em nome dos pais e dos avós, porque sempre ouviam o fato dos avós também falarem muito bem da rainha. Então a gente está vendo aí pela televisão, todas as principais cadeias de televisão aqui nos Estados Unidos, cobrindo inclusive a morte dela e mostrando algumas peculiaridades, né? Então é muito bacana a gente ver esse monte de gente de várias idades presentes em diversas regiões da Inglaterra, em diversas regiões do mundo, prestando homenagem a ela. Agora, com certeza, vai ser um desafio muito grande para o próximo rei, né? Porque ele está pegando, como vocês acabaram de falar aí, um país que está numa questão assim difícil. É a questão da inflação, é a questão desse apoio que o Reino Unido dá também aos Estados Unidos, essa guerra que acabou fazendo uma turbulência muito grande em todo o mundo, já inclusive prevendo que a Europa toda vai sofrer muito com esse próximo inverno. O preço para poder esquentar as casas vai ser realmente muito alto. Então, assim, tem uma série de dificuldades que, com certeza, o novo rei vai ter que trazer o país novamente junto. E aí está todo mundo aí ansioso para saber o que ele vai falar logo mais às 6 da tarde, horário de Londres. Antes de passar para o Edmilson, uma das perguntas dele, eu queria abordar com você, Henrique, o seguinte aspecto. Aqui no Brasil, o brasileiro sempre foi um pouco sarrista, né? E aqui algumas pessoas tinham a figura, ou a imagem, a sensação de que a rainha da Inglaterra era apenas uma figura decorativa. Muitas vezes você falava, é igual a rainha da Inglaterra, quem manda é o primeiro-ministro, etc, etc. O fato é que ela tem ela viveu e participou de um longo período aqui da nossa história. Ela foi retratada desde filmes sérios a comédias, até um desenho. Ontem eles colocaram na televisão aqui um trecho de um desenho chamado da Peppa Pig, onde ela era motorista do ônibus da Peppa. Quer dizer, ela foi a figura do último século. E não é só um cargo, não é só um posto decorativo, não é, Henrique? Com certeza. Na minha opinião, bom, ela foi a mulher mais conhecida do mundo. Todo mundo conhecia a rainha. Então ela foi um ícone, ela foi uma pessoa que, de uma certa forma, criou, né, e mostrou o poder primeiro da mulher, de ter tratado uma série de questões e ter aberto, inclusive, o próprio país numa questão assim mais liberal, vamos dizer assim, com relação ao casamento de mesmo sexo, aquela coisa toda. Então ela foi uma figura extremamente importante, eu digo, não somente para o Reino Unido, mas para todo mundo, né? Então, assim, muita gente fala que, na verdade, ela foi uma espécie de um fantoche na própria história da Inglaterra, da Grã-Bretanha, mas isso não é verdade. O papel dela foi fundamental para mostrar os valores do Reino Unido
E apesar da brincadeira que a gente vê hoje em dia nos filmes, nos comerciais, enfim, ela foi uma figura muito importante para manter a estrutura da monarquia na Inglaterra. Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho, né, a figura dela e assim, é um momento assim de transição que está difícil até para o povo inglês poder acostumar. Nós vamos ter muita coisa falando sobre ela nesses próximos 10 dias. O corpo dela será transportado praticamente por 500 e poucos quilômetros no país inteiro, onde todo mundo vai poder prestar suas homenagens. Chefes de Estado estarão viajando para a Inglaterra também para poder prestar homenagem. Então a gente vai ouvir muita coisa sobre a rainha nesses próximos dias. O Henrique, um instituto inglês chamado YouGov fez uma pesquisa recentemente, agora no segundo trimestre desse ano, sobre a respeitabilidade e aprovação da rainha. O resultado foi que 75% dos britânicos aprovavam e respeitavam a rainha. Você acha que esse índice vai ser alcançado novamente pelo soberano que agora assume o trono? Eu tenho as minhas dúvidas. Inclusive, eu trabalho muito com uma equipe de gente, produtores na Inglaterra, e eu cheguei a perguntar para eles por que, assim, se você analisar bem, a fortuna da família real é um absurdo. Eles não pagam impostos, eles não pagam absolutamente nada. Então, eu cheguei até a perguntar, inclusive, para essa equipe que eu trabalho há muito tempo já, o que eles achavam, no caso, da figura da rainha e se havia alguma forma deles contestarem essa história da família real não pagar nenhum imposto e o povo inglês pagar por eles. Eles falaram que eles têm prazer de fazer isso, justamente porque eles adoravam a rainha, eles adoram a rainha, e a popularidade dela, como você disse, é muito grande, até hoje, né? Agora, se, no caso, o rei Charles vai ter condições de ter o mesmo tipo de carisma que ela sempre teve, na minha opinião, vai ser muito difícil. Lembrando, inclusive, que depois que a princesa Diana acabou falecendo, ele foi motivo de crítica pelo fato de ter, não digo contribuído, né, para a separação dos dois, porque na época ele já era apaixonado pela Camila e no final das contas acabou casando com ela. Então, assim, de uma certa forma, o povo inglês sempre teve um pouco de rixa com o príncipe Charles, que agora é rei, né, por causa dessa questão. Então é difícil das pessoas meio que esquecerem esse tipo de coisa e ter aquele mesmo carinho por ele como teve pela rainha. Então eu acho que, na verdade, esse carisma que ela deixou, né, vai ser difícil realmente de ser substituído. O Edson Elias, que é nosso ouvinte fiel, está mandando um abraço para o Edmilson, para mim, e está dizendo para você assim, Henrique, o camarada vai começar a trabalhar aos 73 anos de idade, uma boa, hein? Bom, na verdade, ele já vinha assumindo algumas funções da rainha há um tempo já, e aquela história, né? Todo mundo vai começar a tirar um barato dele. Ele está com 73 anos e, como vocês disseram aí, ele nem imaginava que pudesse chegar a hora dele virar rei, né? E a Camila? E a Camila que virou rainha? Não, essa aí então... Mas ela teve o aval, o lance é que ela teve o aval da rainha, né? Lá atrás ela teve o aval da rainha, porque durante esse período todo, desde que casou com o príncipe Charles na época, ela assumiu uma série de compromissos, né? Então, pelo fato dela estar se dedicando a toda a questão da família real e os compromissos, enfim, ela, de uma certa forma, estava trabalhando já para a rainha durante esse tempo todo. Então, por isso que a rainha acabou endossando o papel dela como sendo a rainha agora, né, uma vez casada com o rei. E havia também um probleminha aí entre a rainha e a Diana, né? Que, segundo consta, quando ela morreu, precisou Tony Blair interferir para que a rainha desse uma nota de pesar, etc e tal, certo? Então, havia uma rixa aí e havia uma aproximação, né, muito maior da rainha com a Camila do que com a Diana, certo? Embora o povo gostasse muito mais da Diana, ela acabou virando um ícone também, certo? E então esse tipo de problema pessoal, sei lá,
por que a rainha não gostava muito da Diana, mas vai saber, né? As biografias vão contar aí, e provavelmente vão contar várias histórias diferentes, né? E cada um que escolhe a sua para dizer, porque é sempre assim, quando uma pessoa tão importante morre, e já existem biografias, né, da rainha por aí, que se contradizem às vezes, e provavelmente surgirão outras com mais contradição. Enfim, é o preço que essas personalidades marcantes do mundo acabam sofrendo depois da morte, né? Agora o Henrique. Exatamente. Liz Truss. Quem é? Como? Liz Truss. A primeira-ministra. Primeira-ministra. Para ser sincero, ela é uma figura que todo mundo ainda está esperando conhecer melhor, né? Para ser sincero, eu estava acompanhando muito mais a questão do Boris Johnson, porque ele era uma pessoa assim mais, como que eu posso dizer? Polêmica, exatamente. Ela, pelo que eu já li, pelo que a gente está vendo pela mídia aqui nos Estados Unidos, é uma pessoa mais tranquila, sem envolvimento em muito drama, aquela coisa toda, mas vai ter com certeza um papel difícil pela frente, né? Justamente pelo fato da situação que o país hoje se encontra, não só o país, como todo o continente europeu e todo mundo, né? Então ela já pegou aí uma bucha bem grande, porque vai pegar o país numa mudança assim bem difícil, né? Já estava difícil, agora com a saída da rainha, que foi a pessoa que, no caso, acabou indicando ela, né? E foi até interessante porque a última aparição pública da rainha foi justamente com ela, né? Há 3 dias atrás. Então, quer dizer, e todo mundo agora apostando nela, mas eu acho que ela é uma pessoa mais tranquila, mais assim, mais reservada. Então a gente está esperando agora ver qual que vai ser a atitude dela, mas com certeza vai ter muito trabalho pela frente. E ela tem experiência, né? Porque ela já trabalhou, já foi ministra de 2 ocasiões aí, com o Boris, inclusive, com outros governos. Então é uma pessoa que tem experiência de governo. Ela não caiu de paraquedas assim lá no Partido no Conservador, né? Partido Conservador. Estava lá, estava fazendo coisa, tanto que foi a mais votada lá dentro do partido, certo? Então ela tem um apoio do partido, e embora a votação tenha sido quase assim dividida, né? Foi uma votação que não teve a unanimidade do partido, mas depois que ela foi eleita, todo mundo bateu palma, e agora aguarda-se, né, que ela use toda essa experiência para colocar a Inglaterra de novo num rumo aí do desenvolvimento. Antes de liberar o Henrique do Vale, registrar aqui o Adriano Vermelho, está dizendo até a imorrível rainha da Inglaterra sucumbiu aos 96 anos. Ele segue 70 de reinado. Ele vai falando aqui que, claro, ninguém é unanimidade. Ontem, na Argentina, houve até uma comemoração explícita com relação à Guerra das Malvinas, mas, enfim, símbolo de respeito, uma força incansável do turismo que reinou com a dureza necessária, mesmo sendo gentil e dócil. Além de mãe, avó, matriarca, agregadora. Realmente, eu acho que é o retrato que o Adriano Vermelho está dando da rainha. Acho que é isso mesmo, né, Henrique? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, estou aqui acompanhando a transmissão. O Príncipe Charles acabou, inclusive, de chegar no Buckingham Palace com a sua esposa, Camila, e a gente estava falando sobre essa questão de carisma, né? Ele simplesmente quebrou o protocolo, foi, inclusive, cumprimentar as pessoas que estão aí à frente do palácio. E assim, ele vai ter que dar uma mudada, com certeza. Ele vai ter que ser uma pessoa mais assim, acessível ao público. E a gente já está vendo isso agora, nesse momento. Inclusive, como eu disse, ele chegou no palácio, logo mais vai fazer um comunicado ao país inteiro, mas já dá para ver aí a postura diferente dele, coisa que dificilmente ele chegava e cumprimentava o povo. Era uma pessoa super assim, distante, né? Mas a gente está vendo agora esse tipo de mudança de comportamento. Essa mudança significa que o Departamento de Relações Públicas do Palácio está trabalhando bastante, né? Já devem ter convencido o moço de que, o moço, né, o modo de dizer, que ele tem que ser mais acessível, mais simpático, tal, para garantir a estabilidade do governo, aí, porque nada pior do que uma população na rua contra o rei, né? Seria muito ruim para a Inglaterra acontecer isso, e ele tá ciente, deve estar ciente desse papel que ele representa agora, né? Muito mais importante do que príncipe, né? Certo? Agora ele é o rei, e como rei ele tem que ser o exemplo principal para a nação.
Henrique do Vale, muito obrigado por sua participação mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso Bastidores do Poder, e as pessoas vendo você aqui pela internet, dizendo esse sorriso bonito do Henrique do Vale, deve ser por causa do outono que está chegando lá, é isso mesmo? Nem fala. Pior que nessa semana aí a gente já começou a sentir um pouquinho não tá aquele calor absurdo como tá do outro lado da costa, né, nos Estados Unidos, a gente está vendo uma onda de calor absurda em Los Angeles e tal, batendo aí bateu 55 graus. Sabe o que é isso? 55 graus. Isso. Aqui não, aqui não tá frio, tá gostoso ainda, mas você sabe que no finalzinho de setembro a coisa começa a mudar, né? Vai mudar, mas eu não quero nem pensar nisso ainda, tem muito chão ainda. Tô com a minha camisa aqui, ó, de surfista, porque eu ainda tô nesse clima de verão, especialmente na sexta-feira. Então é por aí. Um abraço, bom fim de semana, muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Henrique do Vale, nossa conexão internacional com os Estados Unidos, direto de Nova York. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com os Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Chegando com as informações esportivas. A Ponte Preta está pessimista quanto à utilização de Arthur e Igor Formiga na terça-feira. Os laterais foram substituídos na vitória contra o Sport e são dúvidas para o jogo diante do Ituano, na próxima rodada, terça-feira, 21h30, no Majestoso. Norberto e Jean Carlos são as opções para o técnico Hélio dos Anjos. Guarani se reapresentou na manhã desta sexta-feira, após a derrota para o Vila Nova, e iniciou a preparação para enfrentar o Operário, terça-feira, 19h, no Paraná. Júlio César está em tratamento intensivo e é dúvida para o confronto. Copa Sul-Americana, São Paulo ganhou do Atlético Goianiense por 2-0 no Morumbi na noite de ontem e levou a decisão para os pênaltis, onde venceu por 4-2. Tricolor volta a uma decisão continental após 10 anos em busca do bi da Sul-Americana. Vai enfrentar o Independente Del Valle, jogo em Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro. Cruzeiro venceu o Operário no Mineirão lotado ontem à noite e chegou aos 62 pontos. Time mineiro encaminha o acesso, abriu 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Bahia. O Bahia empatou ontem também, jogando ontem, empatou em 0-0 com o Criciúma. Hoje tem Brusque Náutico, 21h30. São as informações esportivas na Rádio Bandeirantes.
A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Muito bem, voltamos com o nosso Bastidores do Poder. O Edmilson tem uma pergunta aqui para você responder. A gente vai colocar na hora, o ouvinte mandou para cá. Aliás, você pode mandar também seu recado para cá, ou sua pergunta por texto também. 97102-1493. 97102-1493. Vamos ver o que é que o ouvinte mandou aqui para a gente, Edmilson. Já. Daqui a pouco, então, a gente coloca no ar essa pergunta que o DJ Ale mandou aqui pra gente. O Edmilson, eu quero abordar um aspecto que é uma questão que veio para cá, dizendo assim, que enfatizando o que o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, quando ele falou no horário eleitoral e também falou nas reportagens, mostrando aquele mar de gente vestido de verde e amarelo, e ele disse que o data pesquisa é aquela lá, é aquela que vale. O que você achou, Edmilson? Duas coisas, né? Primeiro, está provado que o presidente Jair Bolsonaro consegue juntar grandes multidões, não há dúvida quanto a isso, certo? E afinal, ele está com mais de 30% de intenção de voto e 30% do eleitorado é muita gente, né? Certo? E ali, naquelas multidões todas, estavam representadas uma parcela grande, uma parcela pequena, na realidade, do eleitorado, mas que o eleitorado, o Brasil é um país grande, tem mais de 200 milhões de habitantes. Você pega 30% desses 200 milhões aí, que seriam o apoio do Bolsonaro, dá 60 milhões de pessoas. Então, desses 60 milhões que talvez apoiem o Bolsonaro, eu estou fazendo contas bem por cima, assim, claro, ali estavam uma pequena parcela desse povo, mas que, por ser números muito grandes, elas são bem grandes também, assim, em termos de multidão. Então está provado que ele consegue juntar muita gente, certo? Coisas que outros políticos já juntaram também e tal, mas esse desdém pela pesquisa, né, não é certo, porque ele fala isso ali, no palanque, certo? Porque ele está atrás nas pesquisas, mas a campanha dele, ela é muito antenada em pesquisa. Ontem a gente teve informação que o maior gasto da campanha do Bolsonaro, R$1.700.000, foi com o Instituto de Pesquisa do Paraná. Não é o Instituto Paraná, é um outro instituto, certo? Que faz pesquisas, ele nem está publicando essas pesquisas, e sim ele está fazendo pesquisas diretamente contratado pela campanha do Bolsonaro, certo? Então, é só da boca para fora essa história de desdenhar pesquisas, e porque eles têm que se ater a pesquisas, e as pesquisas revelam, na realidade, o sentimento do eleitorado naquele momento, naquele dia, naquela semana, naquele mês, e é nisso que todas as campanhas políticas se baseiam, as suas estratégias e tudo mais, para continuar na campanha, para continuar disputando. Claro, o PT também cuida muito disso, de pesquisa, certo? E todas as outras campanhas que acompanham. É claro que a gente fala do PT e fala do Bolsonaro, porque são os dois primeiros e eles estão bem na frente dos outros opositores, certo? Mas todo mundo, não existe campanha política sem pesquisa feita, sem pesquisa contratada, pesquisas particulares, inclusive. Não são só essas pesquisas que aparecem aí de Datafolha, do IPEC e de outros grandes institutos. Sim, são pesquisas particulares mesmo, feitas por institutos idôneos, sérios, e que revelam também a realidade. E a realidade que esses institutos revelam para os partidos não é distante da realidade que os grandes institutos revelam para o público em geral. O Edmilson, você falou de pesquisa. Bom, a pesquisa até agora no campo nacional, me parece que não há nenhuma dúvida de que nós teremos um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Agora, no estado de São Paulo, as pesquisas mostram que o Fernando Haddad estaria no segundo turno, estaria. Agora, outra briga entre o Tarcísio de Freitas e o Rodrigo Garcia, essa é briga de cachorro grande, hein, Edmilson?
Não há dúvida, não há dúvida. Esperava-se, inclusive, que o Rodrigo Garcia crescesse mais rapidamente, certo? Porque ele tem aí um apoio grande no interior, mas o Tarcísio, com o Bolsonaro a tiracolo, também está conseguindo angariar um bom apoio e está resistindo na segunda colocação. Eles estão quase aí empatados em algumas pesquisas até estão empatados dentro da margem de erro, mas em todas elas não houve pesquisa ainda em que o Rodrigo de Freitas ultrapassasse ou empatasse numericamente com o Tarcísio, certo? Essa reta final de campanha vai ser decisiva para os dois, né? Para ver quem vai enfrentar o Fernando Haddad no segundo turno, porque é óbvio, quando há 3 candidatos assim, um está na frente, mais ou menos garantido, e 2 estão ali disputando, é inevitável que haja o segundo turno, né? Porque o primeiro lugar aí não vai alcançar a maioria de 50% mais um. Então, é agora que as campanhas se acirram. Eu tenho ouvido, principalmente ouvido, mais do que assistido, o programa eleitoral, certo? Porque eu ouço muito rádio, evidentemente, e vejo que as campanhas estão ficando mais acirradas, estão combatendo. Você vê o Rodrigo de Freitas, o Rodrigo Garcia atacando mais o candidato do Bolsonaro aí, o Tarcísio Freitas, e o Haddad mais tranquilão lá em cima, certo? Então, vamos ver. É um cenário mais interessante até do que a corrida nacional, né? Onde Lula e Bolsonaro já estão praticamente confirmados aí para um segundo turno. Você falou do horário eleitoral, agora, tirando os candidatos que brigam para valer mesmo, que apresentam uma ou outra proposta, mas a gente assiste, mas tem cada figura que aparece lá, hein, Edmilson? Principalmente na televisão. Eu já trabalhei já para uma empresa de publicidade uma vez, fazendo campanha em São Paulo, e a gente pegou um partido pequeno lá, certo? E a gente era incumbido de fazer o programa, os 6 segundos, se eu não me engano, que cada candidato daquele partido tinha para aparecer na televisão. Eram frases curtas de imediato. E a gente às vezes dá para falar só o nome e o número, né? Praticamente, mas dava para falar uma frase, era um pouquinho mais que isso, talvez, que dava para falar uma frase, certo? Uma frase e se apresentar, eu sou fulano de tal, vou trabalhar pela educação, saúde, aquela coisa, certo? Mas a gente tentava manter e tirar de cada candidato uma característica que pudesse ser mostrada rapidamente, assim, para o eleitor, para quem sabe conseguir algum voto. Mas os candidatos, eram candidatos principalmente da periferia de São Paulo, eles apareciam com cada proposta para a gente, que a gente ficava louco para tentar arrumar dentro daquela proposta dele uma coisa mais sensata, mais plausível, certo? Porque era tudo, eles apareciam fantasiados, queriam fazer campanha completamente distorcida da realidade, certo? Mas é assim, acontece muito, a campanha é muito grande, todo mundo que preenche aí os requisitos legais da Justiça Eleitoral tem direito de pedir o voto, e acabam acontecendo essas cenas folclóricas todas que a gente acaba assistindo no horário político. Agora, e é divertido, acaba sendo até divertido. É verdade. O Edmilson, os principais jornais do país, né, aqueles que têm o hábito de ler jornal ainda, é claro que não poderiam trazer outra manchete que não fosse a morte da rainha Elizabeth. Agora, há uma questão que preocupa, se não preocupa os eleitores, pelo menos traz uma preocupação para os candidatos que insistem nesse ponto, que é a recuperação da economia. Um disse que no meu tempo era assim, era melhor, o outro disse que agora é que é melhor, e realmente a gente vê alguns aspectos, né, como o preço da gasolina que baixou um pouquinho, um recurso para as famílias, aí, um aumento aí de R$600, a economia, de acordo com alguns, dá aí um pequeno sinal de recuperação, mas tenho a impressão que o fator econômico, a forma como os candidatos vão tratar isso até o comecinho de outubro das eleições, tenho a impressão que vai ter um peso fenomenal na hora do candidato escolher, na hora do eleitor escolher para quem ele vai votar, né? Um peso primordial na campanha, certo? A economia é que vai ditar, diferentemente da corrupção, né, que ditou o mote, foi o mote da campanha passada, né? Esse ano a economia está sobrepujando, como é na maioria das vezes, inclusive, certo? E um bom retrato dessa economia brasileira acabou de ser dado agora de manhã, pelo IBGE, que soltou o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que saiu agora, que é a inflação oficial do Brasil. Pelo segundo mês seguido, em agosto, houve uma queda de 0,36%. Em julho, o índice havia recuado 0,68%, agora recuou menos,
mas ainda é uma deflação e é uma boa notícia para o Brasil, certo? No ano, a inflação acumulada está em apenas eu digo, porque nos 12 meses ela é bem maior, está em 4,39%, a inflação de janeiro até agosto. E nos últimos 12 meses, a inflação está em 8,73%, acima dos 5% da meta, né, bem acima, certo? Embora nos 8 meses primeiros ela tenha conseguido se manter abaixo da meta, né, certo? A queda menor da inflação em julho, ela se explica por uma retração menos intensa de alguns itens, como a energia elétrica, que retraiu apenas 1,27%, quando no mês anterior ela havia retraído 5,78%, em consequência da redução do ICMS. ICMS que também foi o principal fator da redução dos preços dos combustíveis em geral, né? E esse foi o principal fator da queda da inflação novamente. Já o item aí, alimentação, vestuário, essas coisas todas continuam aumentando, pouco, mas aumentando, na base de 1, alguma coisa, de 2%, certo? O povo ainda está sentindo um aumento, principalmente no item alimentação. E isso faz com que a inflação dos mais pobres, né, seja bem maior do que a inflação dos mais ricos, já que a alimentação dos mais pobres consome quase todo o salário deles. Então, ainda está uma situação difícil, certo, que vai influenciar nas eleições e, claro, o governo a campanha do Bolsonaro, principalmente, ele vai se ater a essa queda da inflação 2 vezes seguidas, certo? E a campanha do Lula vai dizer que a situação continua ruim ainda por causa de alimentação e tudo mais. Enfim, é a guerra a economia ditando aí os rumos da eleição no Brasil, né? E é bom que seja assim, porque o eleitor começa a prestar mais atenção no que causa inflação, quem é o responsável pela inflação e que foi feito no passado contra a inflação, que não foi muita coisa. O próprio PT deixou o governo com uma inflação altíssima, certo? Então o eleitor precisa prestar bastante atenção nisso e é bom que essa discussão venha à baila aí na campanha política. Já vou mandar um abraço aqui para o Edivalmir, que é o nosso ouvinte fiel. Ele mandou uma mensagem de texto aqui que eu já vou reproduzir, porque eu tinha anunciado um áudio que foi enviado para a gente vai ouvir agora com uma questão para o Edmilson responder. Vai. Bom dia, sensacional dupla Ed. Esses 30 segundos, às vezes, né? DJ Ale. Então, no programa anterior a vocês, um candidato disse que vai lutar porque o empregador remunere os diaristas com todos os direitos. Louvável. Só que aí você vai parar de pegar o diarista com tanta frequência. Você entendeu? Um dia um tipo de diarista, outro dia outro. No meu caso, hoje, eu vou utilizar um diarista. Se eu tivesse que pagar os tributos, hoje eu não utilizaria. Vocês acham, vai ou não causar o desemprego essa medida? Com certeza. Interessante, né? Mas é aquela coisa, quanto menos imposto tiver em cima do cidadão, mais o país produz, mais o país progride. Isso é óbvio, no mundo inteiro que cresceu, no primeiro mundo é assim, os impostos são sobre a renda e não sobre o produto, né? Então, aqui no Brasil é ao contrário, e os candidatos ficam querendo que aumente ainda mais impostos no Brasil. Não dá, como aumente, inclusive, as despesas salariais, né? Foi o que aconteceu recentemente com os enfermeiros, né? O Congresso aprovou aí demagogicamente um aumento grande do piso dos enfermeiros, foi para 4.700 e tantos. Eu não estou falando que os enfermeiros não mereçam ganhar, merecem muito mais até, mas a realidade brasileira é outra. Os hospitais trabalham com uma margem de lucro bem pequena, certo? Dependem muitas vezes do SUS, que paga pouco pelas intervenções, pelo atendimento, e eles não poderiam pagar mais. E o que aconteceu? Começou a causar já desemprego no setor. A classe dos enfermeiros está aí lutando para que o piso seja mantido. O STF acabou sendo acionado para interferir na questão pelas entidades dos hospitais aí, e o que está acontecendo hoje é isso. Se esse piso dos enfermeiros for mantido aumentado, vai ter muito desemprego na categoria, certo? Então, é aquela coisa, quanto mais você aumenta despesas para contratar alguém, menos você contrata, é uma questão óbvia, né? E nesse caso aí das diaristas, é óbvio, se o cara tiver que pagar 20%, 30% a mais por causa de despesas legais aí com diaristas, ele vai contratar bem menos diaristas, e elas vão ficar desempregadas, é óbvio isso. Você sabe que outro dia, Edmilson, a gente foi fazer uma matéria sobre isso com o Dr. Zé Antônio Cremasco, advogado trabalhista aqui de Campinas, perito em INSS também,
Ele colocou uma questão interessante, não vou pedir para você dar uma aula sobre isso, apenas para a gente comentar o Nem aspecto. posso. Apenas o aspecto sobre isso, a questão dos diaristas. Por exemplo, você fala que a pessoa que é diarista, ela não tem vínculo empregatício. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Por exemplo, a minha esposa, a Marley, tem uma ajudante lá. Toda quinta-feira, essa moça vai em casa e faz um trabalho lá para a Marley. Então, toda quinta-feira ela vai lá, então ela não assume nenhum outro compromisso, porque quinta-feira ela vai da minha casa. Horas. Então, há um vínculo empregatício, ou não? Sim, há um vínculo empregatício, mas esse vínculo pode ser modelado dentro das leis de várias formas, né? Você pode, de repente, vocês pagam um X para ela todo mês, de repente vocês são obrigados a pagar férias, 13º, certo, dias parados, etc e tal, e ser responsáveis por isso. Vocês vão gastar muito mais, provavelmente vocês passem a recebê-la uma quinta-feira sim, outra não, né? Para compensar a família que não tem. Então, a coisa tem que ser adequada a cada empregador, certo? Vamos supor que isso fosse optativo, você pagar férias, pagar 13º, pagar etc. para sua diarista, certo? Fosse optativo, se a família pode pagar, combina. A questão do combinado entre o patrão e o empregado, do contrato entre o patrão e o empregado, é a coisa que mais deve valer, certo? Claro, o governo coloca lá um valor mínimo, chamado salário mínimo, certo? Dentro desse valor mínimo, pode-se negociar para cima, evidentemente, sempre, não pagar menos que isso, certo? Mas negociar entre as partes mais interessadas, que são o patrão e o empregado, certo? Que são o empregador e o empregado. Deixar para eles dois. E depois taxar o quê? Taxar a renda de cada um, taxar a renda do patrão, muito mais do que é taxada hoje, mas deixar que o produto, a relação de trabalho entre eles se ocorra de um modo normal, tranquilo e sem interferências maiores do Estado. Verdade. O Edivalmir, que diz aqui que está desiludido com esse povo, mandou uma mensagem aqui. Meus jovens jornalistas, não tão jovens, mas jornalistas sim. Bom dia. Não tão jovens. Fui o final de semana passado para Anápolis, Goiás. Anápolis tem uma base aérea lá espetacular. E na cidade inteira não vi uma bandeira do PT, não vi camelô vendendo bandeira, não encontrei ninguém vendendo algo do PT. Essas pesquisas são maquiadas, sim. O que vocês me dizem o que aconteceu com as pesquisas de 2018? Na bronca aqui o Edivalmir, desiludido com esse povo, ele faz questão de grifar aqui primeiro. A pesquisa de 2018 deu vitória do Bolsonaro no fim. Quando ele cresceu mais, ele foi crescendo e acabou ganhando. Houve uma reação forte do Haddad na época, ele cresceu bastante, certo? Mas as pesquisas não erraram de modo marcante, certo? Podem ter errado até dentro da margem de erro. E quanto às pesquisas atuais, certo? Se eu passear por Campinas inteiro aqui, eu não vejo vejo raramente alguma propaganda na rua aí de candidatos a deputados, como eu vi de alguns já, certo? Deputados de Campinas, né? de candidatos de Campinas, e alguns já são deputados, tentando a reeleição, mas eu raramente vejo propaganda de Lula ou de Bolsonaro. Isso não quer dizer que as pesquisas estão erradas, certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na realidade. Eu lembro que na eleição do Collor, que o Covas era candidato, certo? Aqui em Campinas, um dia nós brincamos, a gente estava parado num barco, numa região movimentada ali do Cambuí, em frente ao centro de convivência, e naquela época os adesivos nos carros eram a onda, né? Todos os carros eram adesivados, porque a eleição, né, tava lá, era a primeira eleição livre do Brasil para presidente depois da ditadura, estava todo mundo participando. Então a gente começou a contar quantos carros passavam, com quem tinha mais adesivos em carro, né? Se era o Collor, se era o Lula, se era o Covas, né? E a surpresa, quem ganhou? Ganhou o Covas. Aqui em Campinas, o número de carros que passava ali com adesivo do Covas era enorme. Era muito maior do que do Lula e de Collor. E, no entanto, o Covas ficou em terceiro ou quarto lugar na campanha, certo? Isso não significa muita coisa. Nós estávamos numa região que era mais... Campinas teve, o PSDB sempre foi muito forte aqui, e os adesivos do Covas eram em muito maior número. Eu me lembro perfeitamente desse fato, nós brincamos, falamos que o Covas ia ganhar, etc e tal. Havia até uma simpatia de nossa parte pelo Covas, certo? Pelo PSDB na época, mas não ganhou, ficou em terceiro lugar, depois deu o que deu, o Lula e o Covas, né? E o Collor. O Collor acabou ganhando a eleição e deu no que deu. Mas é isso aí, o aspecto rua, né? A multidão toda que apareceu
ontem para o Bolsonaro é super significativa. Significativa que ele tem uma grande parcela do eleitorado, que está representada nas pesquisas aí em 30% a 35%. Não é pouca gente, não, é muita gente, certo? Se todos os eleitores do Bolsonaro, ou pelo menos uma parcela dos eleitores do Lula, por exemplo, resolverem sair à rua do mesmo modo que saiu o Bolsonaro, ele também vai lotar avenidas aí e tudo mais, certo? Porque os dois estão na frente e os dois têm grande parcela da população com intenção de votar neles. Agora, se é uma coisa boa, pelo menos nesse ano, no Natal, no Réveillon desse ano, quando as famílias se reunirem, ninguém mais vai excluir ninguém de grupo nenhum, porque a eleição já vai estar definida, não é, Edmilson? Já vai estar definida, mas eu não boto a mão no fogo, não, de que ninguém vai excluir ninguém, não, certo? Quando surgir o assunto aí de política entre as famílias, eu acho que a coisa vai estar acirrada, ainda não vai se acalmar com a eleição, assim, dentro das famílias, dentro das amizades, dentro das turminhas aí. Ainda vai ter muita discussão. Agora, quando começou essa discussão, polarização e tal, eu fiquei até feliz. Eu falei, nossa, eu que estou lido com política há tanto tempo, certo? Eu acho muito importante que a população, a pessoa comum, comece a participar mais de política, comece a discutir política, certo? Agora, eu não esperava que os ânimos ficassem acirrados dessa maneira, né? De causar brigas, de causar até mortes, né? Como já causou, e a coisa degringolar nesse sentido. Certo? Eu acho que a discussão política é sempre salutar. Agora, dentro de um bom senso, dentro de um respeito, dentro da tolerância, certo? Senão a coisa descamba para a briga, certo? E política, eu digo sempre, não é discussão futebolística, nem não é uma discussão apelativa em que o cara, porque tem uma opinião diferente da sua, merece apanhar, merece ser agredido. Não é nada disso. A civilidade se faz, a civilização se faz dentro de uma discussão, dentro da opinião de todas e que vença a opinião mais convincente e melhor para a população, certo? E não na base da violência, jamais. É verdade, mas de qualquer forma eu ainda sinto que as pessoas ficam meio receosas de dizer em quem vão votar. Você tem essa sensação também? É o voto tímido, né? Como é que chama? Voto medroso? Eu não tenho, tem um nome desse voto aí. Ele é uma parcela que não é assim tão significativa, mas ela pode influenciar em alguma pesquisa até. A pessoa que vive no meio mais de uma turma e não é o candidato dele, né? Todo mundo daquele meio vai votar num candidato, menos ele que vai votar no outro. Voto envergonhado, que eles chamam. E fala que vai votar no mesmo candidato da turma, mas ele está mentindo, no caso, para ficar bem com a turma e tal. Existe esse voto, as pesquisas já detectaram isso, e eles tiram lá um percentualzinho para tirar o voto envergonhado, para que o voto envergonhado não pese tanto no resultado final, certo? Há esse fato, sim. Eu não acho que é um fato muito comum, certo? Mas, mesmo porque as turmas estão se separando cada vez mais, né? Formando os nichos de cada candidato, de cada partido, certo? Mas as grandes amizades, pelo menos, continuam. Eu tenho amigos dos dois lados do espectro ideológico aí, espero não perdê-los, como já perdi alguns aí, certo? Em passado recente. Mas eu espero que o bom senso prevaleça. Daqui a pouco, depois das 11 horas, logo depois das 11, a gente vai conversar com o Euline Marcos Rodrigues. O Euline é um educador financeiro. Se você tem problemas aí para pagar suas contas, se você paga seu cartão de crédito parcelado, não faça isso. Ele vai ajudar você a refletir sobre esse assunto. Dois pequenos detalhes antes. O primeiro, há uma nota que acabou de sair agora aqui no site da Prefeitura de Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em terminais e veículos do transporte público e privado. A nova regra passa a valer a partir de hoje. O que você acha, Edmilson? Acho uma boa medida, né, em termos, né, porque é sinal de que a pandemia já não afeta mais tanto a população, o que é um ótimo sinal, né, o número de mortes, a média de mortes está abaixo de 100, aí, pelo que eu li hoje, 85, se eu não me engano, foi que aconteceu de mortes ontem pela Covid-19, e a transmissão já não é efetiva o suficiente para que a gente não precise mais usar máscaras tão a miúde, assim como usava antes. Eu não estou aguentando mais também, viu? Não, a máscara incomoda, mas é necessária, certo? E eu, às vezes, quando eu saio de casa, eu fecho a porta do apartamento, chego na porta do elevador, parece que tá faltando alguma coisa. Vou ver, eu esqueci de pegar a máscara, entende? Já houve esse costume, passou a ser um costume sair de máscara, entende? E eu tenho usado um pouco mais que eu pude. No supermercado, por exemplo, eu não ando sem máscara dentro do supermercado, na farmácia. Hoje mesmo eu vou fazer um teste de esteira numa clínica aí, e lá eles avisaram já que é obrigatório o uso de máscara, certo? Continua sendo
uma questão assim de prevenção usar. Claro que cada um vai por sua conta. Eu sou do grupo de risco, certo? Na minha idade, pegar uma doença, uma Covid, não é uma coisa boa. Eu ainda não peguei, espero não pegar, claro, certo? Por isso eu tenho me prevenido, usado um pouco a máscara. Na rua já ando sem máscara. Agora, quando eu entro no ambiente, eu acabo colocando para prevenir, certo? Mas logo mais a gente vai acabar abandonando também, porque não é assim um costume muito legal, né? A gente é bom andar sem máscara também, né? A gente se lembra como é bom. E uma coisa legal também, quando você está sem máscara agora, as pessoas param de olhar para você como se você fosse um ET, né? Quando a gente entra de máscara num lugar em que quase ninguém tem máscara, as pessoas às vezes olham meio estranho pra gente. Eu não ligo, certo? Eu não ligo, certo? Eu continuo de máscara tranquilamente quando eu acho que eu devo usar, certo? E vou continuar achando que eu devo usar em alguns ambientes e vou continuar usando até depois que a pandemia acabar. Se um dia eu tiver meio resfriado aí, provavelmente eu vou sair de máscara até para proteger os outros. Se eu tiver com uma gripe aí e não passar para os outros essa gripe, porque a gente passa sem querer, claro, mas passa. Usando máscara, o risco de você passar para os outros uma doença respiratória é muito menor mesmo. A gente pede a participação do ouvinte, o ouvinte manda para cá a participação e nós vamos colocar no ar, claro. Bom dia a todos da Band, bom dia ao pessoal aí que está fazendo um belo programa. Aqui é o Juarez do Campo Grande. Eu gostaria de perguntar se o médico pode atingir mais de 20 mil por mês, alguns ganham até 30, né? Por que o enfermeiro não pode ganhar 4 e pouco? O enfermeiro, para quem já precisou, ficou dormindo no hospital e viu tudo aquilo lá, o enfermeiro é mais importante que o médico. O médico é um contador de história. Qualquer enfermeiro com mais de 10, 15 anos de profissão, ele faz as mesmas funções de um médico, praticamente. Eu acredito que não cirurgia, né? Um abraço a todos aí. Por favor, Edmilson, comente. Um abraço. Com a palavra, Edmilson. Eu discordo totalmente, concordo totalmente que o enfermeiro mereça ganhar até mais do que esse piso aí de 4.700, certo? E você tem que ver a realidade do mercado, né? A realidade do mercado. Se há gente que paga até 20 mil, ou muito mais até para médicos de grandes hospitais, é porque o hospital pode pagar aquilo para o médico, certo? Para atrair grandes profissionais e para ser um hospital de referência, um bom hospital, certo? Enfermeiros também, tem enfermeiros que ganham até mais do que o piso, com certeza, não todos, né? Mas você tem que ver a realidade. O número de enfermeiros num hospital é normalmente o triplo, quádruplo até do de médicos, certo? Se você for pagar a mesma coisa que você paga para o médico, pagar para o enfermeiro, você vai ter que ter uma folha de pagamentos 4 vezes, 5 vezes maior do que tem, certo? Então, é a realidade do mercado, é a realidade do ensino, um médico, evidentemente, é muito mais gabaritado do que o enfermeiro dentro da especialidade dele, enfermeiro, e ninguém aqui está desfazendo de enfermeiros, eles são excelentes profissionais normalmente, certo? Que cuidam muito bem de pacientes, merecem toda a nossa consideração, mas existe muito mais num hospital, muito mais enfermeiros do que médicos, e você não pode equilibrar os salários aí. Seria bom que isso fosse equilibrado, certo? Mas discordo que o enfermeiro sabe muito mais do que médico, certo? Não é o caso. O médico tem uma responsabilidade muito maior perante a vida do paciente, e não é isso que determina o salário dele, não. O que determina é o mercado. A profissão de médico é muito mais valorizada do que a profissão do enfermeiro, e isso é normal em qualquer país do mundo, certo? Então, eu acho que as coisas estão mais ou menos assentadas. Esse piso da enfermagem aprovado pelo Congresso saiu um pouco fora da curva. Esse é o problema, certo? E os hospitais, se eles reduzirem o corpo médico, eles vão poder atender muito menos gente. Se reduzirem o corpo dos enfermeiros também, vai poder atender muito menos gente. Então, é um problema muito mais complexo do que simplesmente falar os enfermeiros merecem ganhar mais. E merecem, mas precisa ver se a realidade contempla esse fator aí. Nós vamos para o intervalo, não sem antes registrar aqui a opinião aqui do Marco Antônio, do Jardim Botafogo, em Campinas. Ele diz o seguinte: bom dia a todos, abre aspas. Para quem acredita que a Terra é plana, que não tem miséria no Brasil, que as urnas são inconfiáveis e que a tortura é uma coisa correta, não me estranha que duvide de pesquisas. Em vez de ficar com blá 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 em relação às pesquisas, que espere o dia da apuração. Diz aqui o Marco Antônio do Jardim Botafogo, em Campinas. Com essa opinião, a gente vai para o intervalo e nós voltamos.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Uma nova história começa no Ipiranga. O novo Museu do Ipiranga está de portas abertas para a população de São Paulo. Totalmente restaurado e cheio de novidades. Um novo centro de lazer, turismo, diversão e cultura. Confira a programação e agende sua visita no site saopaulo.sp.gov.br. Novo Museu do Ipiranga. Uma nova história para nossa memória. Governo do Estado de São Paulo. Neste sábado, dia 10 de setembro, tem programa esportivo especial da Rádio Bandeirantes. Esporte Show, direto do Atacado Abrajá, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Debate esportivo com a equipe da Rádio Bandeirantes e convidados. Esporte Show, dia 10 de setembro, das 10 da manhã ao meio-dia, no Atacado Abrajá, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento: Atacado Abrajá, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal Superior Eleitoral vetou em definitivo a candidatura à presidência da República de Pablo Marçal, do PROS. A Corte Eleitoral manteve a decisão da atual cúpula do partido, que decidiu pela retirada da candidatura do coach e influenciador. O PROS, partido de Marçal, passa por uma briga interna que chegou até a justiça. Uma ala, hoje no comando do partido, apoia Lula, enquanto a outra defende a candidatura de Marçal. Com a decisão do TSE, que reconduziu Eurípides Júnior ao comando do PROS, o partido passa a apoiar o ex-presidente Lula do PT. Marçal recorreu ao TSE para que fossem mantidos os efeitos da convenção partidária, mas o pedido foi negado pelo relator Alexandre de Moraes, acompanhado por todos os demais ministros da Corte Eleitoral. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Registrar aqui o recadinho da Noêmia. Muito obrigado, viu, Noêmia? Bom dia, meninos. Ela não deve estar vendo a imagem, com certeza. Bom dia, meninos. Vocês fazem esse jornal com excelência. Muito obrigado. Um abraço aqui da Noêmia. Lembrando que a Rose Guglielminetti está de chinelinho hoje, está na praia, mas ela vai estar aqui de volta na segunda-feira, se Deus quiser, para tocar essa bola aqui com o Edmilson. Opa. Muito bem, nós vamos falar agora com o Euline Marcos Rodrigues. O Euline é educador financeiro, aceitou o convite para participar conosco, para nos dar uma dica aqui, como que a gente pode fazer, se não para economizar dinheiro, para não gastar mais indevidamente. Bom dia, Euline, um abraço para você, obrigado por aceitar o convite e participar dos Bastidores do Poder. Bom dia, Edson. Me ouve bem? Sim, ouvimos você bem, eu e o Edmilson. O Euline, primeira pergunta que eu vou fazer para você. Tá saindo mais dinheiro da minha conta do que entrando, o Euline. O que eu faço?
Esse é normal, né? Esse é o valor, esse é default, acho que para a maioria da população, né? O que eu tenho que fazer? Bom, a questão financeira é uma questão que a gente tem que sempre levar em consideração, que a gente precisa ter boas práticas no uso do dinheiro, né? O dinheiro, ele tem que ser encarado como o meio pelo qual a gente faz as coisas e não o fim. E aí, quando a gente não tem boas práticas no uso do dinheiro, acaba acontecendo isso, né? A gente gasta mais do que recebe. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para tentar evitar essa sangria, né, é começar a construir um orçamento, ter clareza, né, a noção realmente de quanto que são as entradas que a gente tem, os recebimentos, e quantos são os gastos, né, e montar isso, não precisa ser numa planilha, num computador, tal, tem gente que faz isso num caderno, e aí você vai tendo a noção exata, né, daquilo que você ganha e daquilo que você gasta. E aí você vai ter que fazer escolhas, né, todo o uso do dinheiro, a gente sempre tem que fazer escolhas, né, ou você guarda, economiza, né, ou você gasta. Agora, toda vez que você gasta mais do que você tem, você passa a ser a escravo da quem você está devendo, né? Então, ou é para o seu banco, que você entrou no limite do seu cheque especial, ou para o seu cartão de crédito, que você não pagou a fatura inteira e teve que parcelar, ou, na pior das hipóteses, né, você acaba emprestando dinheiro de alguém, de alguma financeira, ou mesmo de um agiota, que é o pior empréstimo possível que alguém pode fazer, e aí você se torna escravo dessa dívida, né? Então, eu diria que o primeiro passo é ter uma noção clara aí do que você ganha e do que você gasta e tentar se adequar a esse orçamento. Bom dia, Euline. É Edmilson que está falando. O senhor disse agora, né, acabou de dizer que a pior coisa do mundo é você acabar caindo na mão de um agiota, né, emprestando dinheiro, certo? Mas a gente pega aí um cartão de crédito, né, e olha nos juros dele, é mais de 150% ao ano, certo? Eu acredito que poucos agiotas cobrem tanto assim, certo? Então, essa agiotagem oficial que existe dos bancos em relação ao cartão de crédito, qual o motivo disso? Você acha, e o que a economia precisa acontecer na economia para que a gente tivesse juros civilizados dos bancos, né? Existe essa possibilidade? Ou essa desculpa até da inadimplência tal, ela vai continuar vigorando para o resto da vida e nós vamos ter que pagar? Não, eu nunca paguei pessoalmente, mas muita gente acaba tendo que pagar aí 150%, 200% de juros ao ano, o que é para uma inflação de 2 dígitos, é uma aberração. Concordo plenamente. Só um parênteses, a questão do agiota não regulamentado, né, porque concordo com você, o juro que você paga no cartão de crédito no banco, existe um contrato, é um juro também abusivo, né? Só que a questão da agiotagem, quando você não tem um contrato, geralmente, se não é uma instituição financeira séria, uma empresa de factoring, ou mesmo tipo que a gente tem hoje no mercado, Crefisa, algumas outras, você faz um contrato de boca com o cara, né? E geralmente esses caras, eles são truculentos, você corre risco de vida. Sim, não é aconselhável, não é aconselhável. Então, só fechando esse parênteses aí na questão da agiotagem, né? Agora, a questão é que realmente o banco e os cartões de crédito, eles consideram um risco, né? Porque toda vez que você empresta dinheiro, né, e você corre o risco de não pagar e a pessoa que te emprestou corre o risco de não receber, né? E aí, quando você olha para a nossa população, e esse é um problema porque a gente paga um juro muito alto, onde a gente tem 70% das famílias brasileiras, esses são dados oficiais, elas estão endividadas, né? Não significa que tem parcela em atraso, né? Mas se você tem parcela a vencer, você está endividado. Então, você tem que quitar aquilo. E aí, o que acontece? O banco embute, sim, essa questão da inadimplência aí nesse custo, né? Tanto que, assim, eu já aconselhei várias pessoas que estavam devendo para banco, para cartão de crédito, a negociar, mas não negociar os juros. Tentar negociar, olha, qual que é o valor da minha dívida? Porque quando você não paga a fatura total do seu cartão de crédito, ou você entra no cheque especial, vai a cada ciclo, né, a cada mês, o juro é juros sobre juros. Então, é o que a gente chama em economia juros compostos, e eles vão aumentando exponencialmente, é uma progressão geométrica que a gente fala, né? E aí, o que acontece? Eu já tive alguns casos de sucesso, onde as pessoas chegaram e o banco falou, realmente,
eu concordo, mas você me paga quanto? E a pessoa conseguiu fazer uma contraproposta que estava dentro do orçamento dela e ela pôde quitar, entendeu? Então, realmente, o que é um juro estratosférico, mas é a questão do nosso país, sim, por causa da inadimplência, e o banco, ele sabe que ele corre um risco de emprestar o dinheiro, né? Existe um percentual de inadimplência, aí, um dado, assim, quanto que é inadimplência no Brasil com relação aos empréstimos do banco, ao cheque especial, ao cartão de crédito? Cara, eu não tenho isso de cabeça, mas uma pesquisa rápida aí na internet, a gente deve achar isso, sim. Sim, porque eu já ouvi dizer que a inadimplência não é tão grande que justifique um juro tão grande, embora eu esteja falando isso mais ou menos de cabeça também, não tenho esse dado aqui na mão, mas é uma questão de se verificar. Eu vou continuar achando que os juros são... Não, eu também acho, por isso deveriam que a gente... ser menores, né? Não, porque o lucro dos bancos a gente vê aí a cada trimestre, né? Bilhões e bilhões de lucros, etc e tal, certo? Há uma margem aí, é uma folga razoável para que se trabalhasse nisso, e se fossem juros menores, talvez os bancos pudessem emprestar muito mais dinheiro, né? Certo? E ajudar mais a promover aí o desenvolvimento do país. Agora, Eline, falando da vida dos mortais aqui, deixando esse papo de banqueiros e bancários seu aí com o Edmilson, deixa eu falar uma coisa para você. Nasceu um filho, eu começo a depositar um dinheiro para ele na caderneta de poupança, essa é uma medida boa, e a outra pergunta, você está sugerindo aí, eu acho que a sua função primordial é o seu trabalho, você é um consultor financeiro. Agora, Eline, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas, como é que eu vou pagar um consultor financeiro? Bom, respondendo a primeira pergunta aí do filho, né? Hoje, eu não aconselho investimento em caderneta de poupança, tá? Há alguns anos atrás, o governo fez uma mudança nas regras da caderneta de poupança, em onde você não tem, na verdade você perde dinheiro se você deixar o seu dinheiro na poupança, porque ela não tem reposto nem o valor da inflação, né? Porque a questão do dinheiro é que você tem um custo de R$10 hoje, vale menos do que R$10 amanhã, então você tem de alguma maneira, se você vai guardar dinheiro, você tem que fazer de uma maneira com que ele renda o suficiente para manter o seu poder de compra, né? O dinheiro, uma das funções do dinheiro é você usá-lo como meio de troca para bens e serviços, coisas que você precisa. Então, hoje, existem outras alternativas para você guardar dinheiro para o seu filho, para o seu neto, que eu diria que são mais vantajosas que a poupança, né? Então, por exemplo, o próprio governo tem um instituto vamos dizer assim, de financeiro chamado Tesouro Direto. E os valores que você pode aplicar no Tesouro Direto são muito baixos, você não precisa aplicar, né, porque geralmente quando você vai num banco, você quer aplicar num fundo que seja rentável, de repente você tem que fazer um aporte inicial muito alto, mas no Tesouro Direto, se não me engano, estava R$40 o investimento mínimo, né, e você não é obrigado a investir todo mês também, você pode, então, juntar um pouco, né, vai lá e você compra títulos do governo, né. Qual que é a vantagem do Tesouro Direto em vez de você chegar num banco? As taxas administrativas do Tesouro Direto são muito mais baixas do que as taxas cobradas pelos bancos, né? Porque também é título do governo, muito dos fundos que a gente aplica nos bancos, o banco usa parte desse dinheiro para comprar título do próprio governo. Então você tem essa questão que você consegue fazer um investimento com um rendimento maior que a poupança, com uma taxa administrativa menor que os fundos tradicionais dos bancos, e que você tem isso aí a longo prazo, né? Você tem títulos que você chega lá, você fala assim, não, vou comprar um título que vai vencer em 2035, né? A gente está falando aqui daqui 13 anos, então daí chega 2035, você resgata esse dinheiro, aplica num que vai para 2045, é os 20 anos do seu filho. Então eu aconselharia, claro, é bom, mas eu não aconselharia a poupança, né? E esses títulos podem ser negociados antes do vencimento, né? Você pode, daí você tem o que eles chamam aí você tem um deságio, né? Você vai perder parte do rendimento, porque alguns dos títulos, tem basicamente 3 tipos de títulos lá, e alguns eles pagam rendimentos também semestrais para você, então, além de você estar deixando o dinheiro lá, semestralmente o Banco Central, né, o Tesouro Direto, devolve parte dos juros para você, né? Hoje então, a melhor aplicação que está sendo aconselhada é a aplicação em CDBs, por exemplo, certo? Por causa da taxa Selic ser alta, ela está rendendo bem.
O senhor aconselharia uma entrada? São interessantes, você tem que fazer todo esse cálculo aí, né? Porque a questão, você tem também taxas administrativas, né? Você tem lá no título do Tesouro Direto, você tem títulos baseados na Selic também, então é a mesma coisa, né? Aí o planejador financeiro ou mesmo um gerente de banco pode te ajudar também a você fazer essa planilha aí e ter uma comparação do que é mais vantajoso para você, né? E outra coisa, quando a gente vai fazer um investimento também, que a gente tem que ter em mente, para quando que eu vou querer aquele investimento de volta, né? E aí, por exemplo, você fala, pô, mas eu vou comprar um título lá que vence em 2035. Pô, mas é para o seu filho não vai sair gastando daqui 10 anos, né? Demorado. Então, a previdência privada entraria também nesse fator aí? A previdência privada você também tem, você tem algumas previdências, mas tudo você tem que calcular, né? Porque tem muita coisa que a taxa de administração acaba comendo parte do seu rendimento, né? Porque não se esqueça que as aplicações financeiras também incidem imposto de renda. Então, geralmente, você pega um folder de um título público, né? Ou de uma aplicação e vai falar lá, olha, isso aqui tem um imposto de renda que é 15%, né, e vai render, vamos supor, vai render 10% ao ano. Aí você pega taxa de administração. Quanto que é a taxa de administração? É 2%. Então, você já não vai ter 10% de rendimento, você vai ter 8%. Porque 2% do que render, você tem que deixar no fundo para pagar o banco. Aí você pega e fala assim, não, mais 15%. Então, você tira mais 15% do que rendeu. Né? Então, na hora que você for ver, ele não repôs tanto a inflação assim, entendeu? Então, você tem todas essas contas, você tem que fazer, não é só, esse aqui está dando, mas na hora que você põe na planilha e calcula tudo isso, você vai ver que você não está tendo toda aquela rentabilidade necessária para manter o poder de compra do seu dinheiro. Bem, o quinto sinal está me avisando. Agora, aqui. eu ainda não respondi a segunda pergunta do Edson. Então você tem 30 segundos para responder, Oline, porque eu tenho que ir para o intervalo. O quinto sinal está me avisando que eu preciso ir para o intervalo. Tá. Bom, vamos tentar, 30 segundos. Então é o seguinte, hoje você já gasta mais do que você arrecada, certo? Certo. Então, você vai ter que gastar com um planejador financeiro. Mas você tem que pensar a longo prazo, qual que vai ser a economia que um planejador financeiro vai trazer para você? Porque hoje o custo de você não ter um planejador financeiro talvez já seja muito caro, porque não está sobrando nada. Então o planejador vai fazer sobrar, inclusive, a parte dele, porque é o trabalho dele. Tá vendo só? Entendi. Contrata o Euline. Olha, vou contar uma coisa para você, Euline. Eu não sei com as pessoas que você trabalha, mas olha, com as minhas contas, você vai ter que ser muito mais do que um planejador financeiro. Você vai ter que ser mágico, viu, Euline? Não, mas não tem jeito, não tem mágica. Matemática não tem mágica, não. É uma ciência exata. É o preto no branco ali. Euline Marcos Rodrigues, planejador financeiro, muito obrigado, atendeu a gente aqui numa emergência, liguei para o Euline agorinha há pouco, ele rapidamente atendeu, um grande amigo que a gente tem aí há muito tempo já, um grande abraço para a Adriana, para os filhos, para a Netinha, né? Netinho, Pedro. O Pedro. E muito obrigado pela aula que você nos deu aqui. Certamente a gente vai refazer esse contato aqui uma outra hora para você explicar um pouco mais. Estamos aqui disponível. O que a gente pode fazer com o nosso rico dinheirinho? Bom fim de semana. Obrigado, viu, Euline? Falou, um abraço para vocês. Obrigado, tchau. Um abraço. E nós vamos assim para o nosso último intervalo e voltamos já já. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos,
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Conferir a pintura, o estado geral, checar documentos, prefeitura e sinalizar bem o local. Pesquisar cada detalhe, resolver cada cantinho e até fazer carinho no cachorro do vizinho. Casa de vila, condomínio, mansão ou chalezinho. E até no centro da cidade, encontre a casa dos seus sonhos com muito mais tranquilidade. Preparado para quem compra e para quem vende. O profissional da Prado está sempre do seu lado. Prado Gonçalves, histórias felizes passam por aqui. Concurso de Bolsa de Estudo Social para o Colégio Notre Dame de Campinas. Bolsas de 50% seguindo critérios socioeconômicos, podendo chegar a 80% por desempenho acadêmico. Inscrições e informações pelo site notredamecampinas.com.br/bolsa-social. Corra, pois as vagas são limitadas. Colégio Notre Dame de Campinas. Educando mentes e corações. Neste sábado, dia 10 de setembro, tem programa esportivo especial da Rádio Bandeirantes. Esporte Show, direto do Atacado Abrajá, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Debate esportivo com a equipe da Rádio Bandeirantes e convidados. Esporte Show, dia 10 de setembro, das 10 da manhã ao meio-dia, no Atacado Abrajá, na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no São Bernardo, em Campinas. Esperamos você lá. Oferecimento: Atacado Abrajá, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Na década de 60, o radialista Estevan Sangihardi entrava na Jovem Pan depois do futebol. Decidiu criar torcedores fictícios para cada time e fazer piadas e imitações. Nascia o Show de Rádio, programa que recebeu colaboração de vários humoristas, entre eles Tata Alexandre, Serginho Leite e Carlos Roberto Escova. Show de Rádio. É o nosso tema. Nos anos 90 e anos 2000 surgiu o Café com Bobagem. Oscar Pardini, Zé Américo, Ivan de Oliveira, Enio Vivona e René Van Orden é o quinteto por trás da receita consagrada de sucesso. Piadas, imitações e paródias que marcaram época no dial de várias rádios. Comprei um telão de cinema porque na TV de casa sua barriga não cabia. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Se você estiver sem programação para o final de semana, assista os programas aqui da Rádio Bandeirantes, também da TV Bandeirantes, assista aqui o Jornal do Almoço Boa Tarde de São Paulo, o Band Mulher, o Band Entrevista. Você vai ter sempre muitas dicas. Vou adiantar uma para você aqui, da sua agenda cultural. Nesse final de semana acontece o 16º Festival do Japão Campinas. Esse é no Instituto Cultural Nipo Brasileiro, com música, dança, artes marciais, exposições, feira de produtos, praça de alimentação. Eu sei que o Edmilson não é muito fã, mas a Zezé, não a Zezé de Lima, a Zezé, esposa do Edmilson, adora uma comida japonesa, não é, Edmilson? Eu já comi comida japonesa, gostei. Certo, a Zezé gosta mais do que eu, certo? Mas é interessante, é uma comida gostosa, tem muita coisa boa lá, né? Tem que ser aproveitada. Certo? Muito bem. Outro detalhe interessante que eu queria comentar com você, Edmilson, a cidade de Campinas também está passando por um problema de... Não é um problema, é uma alternativa que as autoridades encontraram
que é, já que não dá para construir moradia, os programas habitacionais não conseguem construir habitações populares para todo mundo, a cidade tem um déficit de 40 mil unidades habitacionais, de acordo com a Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab. Então, o que a Prefeitura e a Coab decidiram fazer já há alguns anos é dar título de propriedade. Então, por exemplo, a pessoa mora numa área, vamos citar aqui o exemplo do Osiel, Monte Cristo e Gleba B. Ao invés de retirar essas pessoas de lá, se não tem lugar para colocar, então regulariza onde elas moram e oferece mais dignidade. A pessoa pode registrar o lote, pode ter água, pode ter luz. Acaba sendo uma alternativa, e quem mora lá, por exemplo, Osiel, Monte Cristo e Gleba B, tem lá 2.600 famílias que chegaram ali no início da administração Chico Amaral, né, 97. Como é que você vai tirar 10 mil pessoas se você não tem lugar para colocar? Então é melhor regularizar onde elas vivem, não é, Edmilson? Sim, desde que elas ocupem um lugar que não é área de risco, né, que não é de preservação ambiental, nem área de risco, eu acho que é normal. Se há um acordo aí do terreno, do dono do terreno, certo? Com os moradores, é tudo uma questão de conversar, certo? De ver as condições do local, certo? Ali parece que nesses lugares que você citou, não são áreas de preservação ambiental, eram terrenos, inclusive particulares, e que foram invadidos numa primeira ocasião. Depois parece que se chegou a um acordo aí com os proprietários, e agora eles podem ter os seus documentos lá e se instalar definitivamente. É um bairro novo, né, que surgiu em Campinas e que a realidade é essa. É melhor, muito melhor, você conseguir assentar essas pessoas nesse local que elas estão. Repito, desde que não seja área de risco, principalmente, porque depois o problema é terrível, com enchentes, com desmoronamento, essa coisa toda, e desde que não seja área de preservação ambiental, que elas são necessárias para manter aí o clima saudável também, certo? Então, se não tem esses problemas e as pessoas podem ficar lá, nada mais correto do que dar o título de propriedade para que elas possam, inclusive, construir moradias melhores lá e a prefeitura fazer aí todos os benefícios para se dar ruas, calçadas, esgoto, eletricidade, água, essa coisa toda. Né? E tem uma boa medida. E tem uma garantia também, né, Edmilson? Você imagina uma pessoa que mora desde 97, 98 em um local como esse, ele fica inseguro em deixar como herança até para o filho ou para o neto, porque claro, você não pode registrar, não sabe o que fazer. E o título de propriedade dá essa segurança jurídica para as famílias, né? Tá. O Edson, antes de terminar o jornal, só quero dizer que aquele fato da violência que a gente estava falando, violência política, infelizmente acabou fazendo mais uma vítima no Brasil, né? Um homem foi assassinado com um golpe de facas e machado numa discussão política. Meu Deus do céu, onde que nós estamos? Em Confresa, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Bendito Cardoso dos Santos, de 44 anos, eleitor do Lula. E o agressor é Rafael da Silva de Oliveira, de 22 anos, apoiador de Bolsonaro, você entende? E esse fato de um ser lulista, de outro ser bolsonarista, foi a causa da morte, da agressão, certo? O delegado responsável pelo caso, Vitor Oliveira, disse que os dois homens trabalhavam juntos no corte de lenha em uma propriedade. Diz o delegado, o que levou ao crime foi a opinião política divergente. A vítima estava defendendo Lula e o autor defendendo Bolsonaro. Olha onde a gente chegou. A que ponto Eu acho chegamos? Que todo mundo pode defender o Lula e pode defender o Bolsonaro, mas pelo amor de Deus, não precisa agredir um ou outro. Isso não é civilização, isso é violência, isso é coisa de gente totalmente descoordenada com a realidade, sabe? Não dá para pensar nisso num país e você sair matando porque a pessoa pensa diferente de você, não dá. Hoje foi mais um bolsonarista que matou o lulista, já é o segundo. Mas podia ser ao contrário também, porque os ânimos estão altamente elevados e não pode ficar assim. Vamos ter bom senso, gente. Vamos discutir política numa boa, sem brigas, por favor. Não dá, né? Inclusive, a gente falou isso aí. É incrível, né, Edmilson? Você não pode... Se alguém dá uma fechada em você no trânsito, deixa o cara ir embora, não discuta, não abra o vidro, não faça nada, porque as pessoas estão numa pilha, né? Numa pilha. É um negócio terrível e isso precisa acalmar. A gente que tem aí uma possibilidade, né, de falar com mais pessoas, vamos insistir nesse ponto, né? Olha, calma, gente, calma, a política não é importante, mas não vale você sair batendo nos outros ou perder uma vida por causa disso, certo? Nós não estamos
numa revolução, nós estamos apenas numa eleição, que é o caminho democrático. Se esse governador, ou esse prefeito, esse presidente não está legal, daqui 4 anos a gente pode eleger outro, sabe? Tirar aquele lá do poder e eleger outro. Infelizmente, a gente não tem mecanismo de tirar o cara do poder no meio do mandato, como existe nos Estados Unidos. Mas 4 anos não é uma eternidade, a gente pode tirar depois, se você não gostou do seu candidato. E candidato não é time de futebol para você ser fiel a eles o resto da vida. Você votou num, ele não fez a coisa direito, vote em outro, pare de defender, não defenda uma pessoa que você, só porque você votou nele pro resto da vida, mesmo que ele faça muita coisa errada, certo? Mude de candidato. Candidato não é para ser eterno, candidato é empregado da gente, o político eleito é empregado nosso, ele tem que trabalhar direito. Se ele não trabalhou, você dá uma dispensa para ele na eleição seguinte. É assim que funciona a democracia. É isso aí. Edmilson, obrigado, bom fim de semana para você. Para você também, Edson, e até segunda-feira para todos os ouvintes aí. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Bastidores do Poder. Um grande abraço, fiquem com Deus, um bom final de semana. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes